Oi, lindeza! Tudo bem? Neste vídeo aqui, eu quero te contar um pouco quem é a Tamires nutricionista. Por que que eu escolhi fazer nutrição? Por que que eu escolhi trabalhar hoje como nutricionista e estrategista em emagrecimento acelerado, ajudando mulheres a emagrecer comendo uma comida gostosa e que acelera a queima de gordura, tá? Então, eu vou te contar o porquê e de tudo que eu passei para chegar até aqui, tá? Pois bem, lá atrás, lá Tamires de 2011, na época do vestibular, terminando o ensino médio, escolhendo ali, né, se vendo com 17 anos, escolher uma profissão na qual teria que seguir às vezes pro resto da vida? Claro que não é obrigada, né, seguir uma profissão pro resto da vida, mas era isso que eu pensava na época, né? Então eu pensava, é algo muito sério que eu tenho que escolher, é algo que eu gosto, porque eu vou fazer isso pro resto da minha vida. E tava lá a Tamires eclética, do jeito que eu sou, com um perfil comunicativo dominante, gosto de tudo. Não sabia o que eu queria. Diferente dos meus amigos que todos fizeram lá o vestibular tudo igualzinho, né? Então, prestou para várias faculdades diferentes a mesma profissão, né? A Tamires não. Cheguei a prestar vestibular para arquitetura, para design de interiores, para nutrição e cogitei até fazer gastronomia. Porque eu gostava de muita coisa, né? E uma das coisas que ajudou eu a escolher a nutrição, eu fazia na época aqueles testes, eu acho que chama teste vocacional, do guia do estudante, que você ia assinalando várias questões e no final ele dava as profissões que mais tinha a ver com o seu perfil. E sempre dava a área da saúde pra mim. Então dava nutrição, enfermagem, fisioterapia, odonto, de acordo com tudo que eu assinalava, que eu gostava de fazer, de estudar, de falar, né? E dentro dessas profissões que dava lá, né, na área da saúde, eu escolhi a nutrição porque eu gostava de cozinhar, fazer bolo, sabe? Então depois que minha mãe me ensinou a cozinhar, fazer bolo, eu gostava de ir pra cozinha fazer essas coisas. Não gostava de ir pra cozinha fazer arroz e feijão, não. Então, fazer um bolo de chocolate com cobertura, né? Fazer um bolo de fubá com goiabada, fazer uma sobremesa. Então eu gostava de fazer doces na cozinha, né? E fui escolher nutrição por isso. Então, é o curso da saúde que tem alguma coisa a ver com alimentação, vou aprender a cozinhar lá, então vou fazer nutrição, beleza. Foi engraçado que lá nessa época, né, na Tamires de 2011, que estava tentando escolher a profissão, teve pessoas que acharam que eu ia fazer odonto, porque eu trabalhava, fazia o ensino médio de manhã, à tarde eu trabalhava como auxiliar de dentista. Eu nunca fiz o curso, né, de auxiliar, mas eu trabalhava no consultório odontológico ajudando o dentista ali durante os procedimentos, né, ajudava ele ali na clínica. E à noite eu fazia um curso técnico na escola que eu estudava, um curso técnico de informática para a internet. Tudo assim, tudo coisas distintas, nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada tinha ligação. Terminei curso, terminei o ensino médio, o dentista me mandou embora. Eu pensava, né? Agora ele vai me contratar de verdade, né? De carteira assinada. Não, ele mandou embora mesmo. E no mês seguinte eu passei na faculdade, né? Então foi bom, Deus planeja todas as coisas, a gente não sabe, né? Mas aí no mês seguinte eu passei na faculdade, fui para a Universidade Federal de Alfenas estudar nutrição. Beleza, cheguei lá achando que eu ia aprender a cozinhar, não foi isso que aconteceu, né? Não é isso que acontece dentro de um curso de nutrição, mas foi ótima experiência porque saí da faculdade gostando de tudo. Aí eu me vi assim, agora o que eu faço? Porque eu gosto de tudo a nutrição, gosto de estudar nutrição materno-infantil, gosto de estudar nutrição para idoso e nutrição esportiva e gosto de tudo, e agora? O que eu vou fazer, né? Decidi fazer uma residência multiprofissional. Porque na época eu fiquei pensando, né? Vou mandar currículo, vou esperar alguém me contratar, o que eu vou fazer da minha vida, né? Fiz a residência multiprofissional. Era como se fosse um trabalho, né? Então a gente trabalhava 60 horas semanais e tinha bolsa, né? Que era um salário que era mais alto do que muitas prefeituras pagavam para nutricionistas. Então foi ótimo, assim, a experiência, né? Do meu primeiro trabalho como residente. E lá eu peguei muita dinâmica do trabalho, da Nutri da prefeitura, Nutri na atenção básica, né? Então passei por 2 anos trabalhando numa UBSF, que é o famoso postinho de saúde, sabe? Aí que tem perto das casas, né, nos bairros. Então passei por 2 anos trabalhando dentro de uma UBSF. Foi boa, foi ótima a experiência, né? Mas eu olhava assim, tentava me ver no futuro fazendo aquilo e eu não me via feliz, porque eu não gostava muito da dinâmica de trabalho de uma Nutri
na atenção básica, né? Eu falei, então não vou ser feliz desse jeito, sabe? Não é isso que eu quero. Já que eu gosto de tudo da nutrição, vamos tentar outra área, né? Então, simultaneamente com a residência em atenção básica, eu fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva. Foi ele junto, né? Pra quem já trabalhava 60 horas semanais na residência, né, que era bem puxado, só mais um curso, uma pós-graduação, né? Não vai atrapalhar não, então vamos, bora. Então fiz uma graduação de nutrição esportiva, terminei ela quase junto ali com a atenção básica, né? E nesse meio tempo, conforme fui fazendo essa pós-graduação, nos finais de semana, quando eu tinha um tempo, voltava para casa dos meus pais, eu atendia um outro cliente que aparecia ali, né? Para emagrecer, para hipertrofia, fui fazendo esses atendimentos clínicos. E fui gostando, fui vendo que eu gostava mais disso do que da dinâmica dentro de uma UBSF, de um postinho de saúde, né? Então já fui começando a separar ali o que eu gostava mais de fazer. Terminando a residência em atenção básica, eu já ingressei em outra, né? Já terminou uma na semana seguinte já comecei uma outra residência em reabilitação física. Essas duas residências foram pela mesma faculdade, né? Aqui em São José do Rio Preto. E a residência em reabilitação física foi metade dela, né? Dos 2 anos, 1 ano foi dentro de um hospital. Um hospital referência aqui de São José do Rio Preto, hospital de base. É um hospital grande, né? E o primeiro estágio dentro do hospital foi dentro da UTI. Então eu passei lá por meses dentro dessa UTI, sendo a nutricionista responsável ali, né, por aqueles pacientes, por aqueles leitos. Tinha as nutris contratadas que ficavam supervisionando a gente, mas no dia a dia quem estava ali era a Tamires, né? Então era eu que tinha que dar conta ali dos 24 leitos da UTI. Engraçado que lá na época da faculdade, lá na Unifal, né, onde eu estudei, não tinha hospital escola. Então, não tinha muito contato, né, com essa parte prática. E eu lembro que a primeira aula, né, foram pouquíssimas aulas que a gente foi para o hospital lá da cidade, ter contato, né, com o paciente e ver essa parte prática, foram poucas aulas. E na primeira aula prática de nutrição hospitalar, eu passei mal. Na primeira. E a gente, assim, nem chegou a avaliar o paciente. Eu lembro que a professora começou a ler o prontuário dele e era um senhorzinho que ele tinha tudo que podia ter. Tudo. E eu comecei a ficar angustiada, tipo, gente, ele tem tudo. Como assim? Ele tem tudo. Como que vai salvar esse ser humano, né? Essa vida? Porque ele tinha pressão alta, tinha diabetes, tinha problema no rim, tinha problema no fígado, tinha tudo. E era, por ser idosinho, tava muito debilitado. E eu comecei a ficar assim, ela foi lendo o prontuário dele, eu comecei a ter o piripaque do Chaves. Começou a cair pressão, comecei a ficar mole. Gente, não, só de ler o prontuário. Eu já passei mal, né? E depois de alguns anos, lá estava a Tamires dentro de uma UTI, no seu primeiro, assim, aí na residência, né, na reabilitação física, foi o primeiro contato íntimo mesmo que eu tive com o hospital, né, que eu estava ali todos os dias, passando 12 horas do meu dia dentro de uma UTI, que ficava das 7 às 7, né. E foi boa também, foi ótima essa experiência, porque eu vi, ali foi como se fosse o divisor de água, sabe? Pra eu entender o que eu não queria fazer pro resto da minha vida. O tipo de profissional que eu não queria ser, o tipo de cliente, paciente que eu não queria atender, porque eu não ia ser feliz fazendo aquilo, sabe? Porque quando a gente escolhe a área da saúde, você está lidando com outras pessoas, né? Com a saúde, com outras vidas. E é nítido, né, lindeza, quando a gente vê um profissional que gosta do que faz aquilo por amor, que tem empatia com o outro, e um profissional que tá ali por dinheiro, que tá só empurrando com a barriga, sabe? Eu não queria ser esse tipo de profissional. E dentro dessa UTI, eu vivenciei algumas coisas que me deixaram muito desconfortáveis, sabe? Muito desconfortáveis. Tive que lidar com a morte de pacientes que eu não estava preparada, não era um momento que eu estava preparada para isso. A morte é a única coisa, a certeza da vida, né? Nasceu e morrer. Mas ninguém está preparado, né? Pra lidar com a morte, assim. Então, eu lembro que alguns finais de semana que tinha que dar plantão, né, no hospital,
como era em setores diferentes, não dava para conhecer todo mundo, então era novata ali, então ninguém tinha me falado que quando o paciente está com o rosto coberto com um lençol é que ele já foi para casa de Deus. E vários pacientes que no comecinho eu avaliei gente morta, né? Chegava lá para medir, a pessoa não... Já chegava medindo perna, medindo braço e eu não tinha visto. Quando veio a pessoa tava com o rosto coberto, eu tava lá avaliando gente que já tinha partido para casa do Senhor, né? E não só isso, mas depois de acompanhar, a gente ficava lá, como eu ficava 12 horas dentro de uma UTI, né, por meses ali, tem cliente que fica, tem paciente que fica muito tempo ali dentro, né, então você vai pegando vai criando aquele vínculo, e do nada o paciente da UTI tá bem, você pensa que, nossa, vai ter alta, vai pra casa, né, do nada descompensa e puf, morreu, tipo, eu não tava preparada pra lidar com esse tipo, né, de situação. E eu me vi um momento na qual eu ia para casa e eu levava aqueles 24 pacientes comigo, aqueles 24 problemas, né? Eu ficava pensando, nossa, como que eu vou poder ajudar fulano, como que eu vou poder ajudar ciclano, e será que aquele outro comeu, será que passou a diarreia, voltou dieta? E eu ficava pinóia pensando nesses 24 pacientes que eu passava lá 12 horas com eles. E eu comecei a ficar mal, né? Isso começou a afetar minha saúde mental. E como que eu falo? Por segurança, pela minha própria segurança, eu comecei a me tornar uma pessoa fria. Não foi proposital, lógico, né? Mas assim, pra me blindar, como se fosse pra me blindar. Chegou num outro momento que eu me vi muito fria, tratando o paciente como assim, só mais um. Tipo, fulano morreu. Tipo, só assim, só mais um número na estatística. Quando eu acordei, eu falei, gente, não dá pra ser assim. É muito frio ser assim, sabe? Como assim fulano morreu? Fulano era o amor da vida de alguém. Fulano era o pai, era a mãe de alguém, era o avô de alguém, sabe? Então, eu me senti muito mal quando eu me vi que eu estava sendo esse tipo de profissional, sabe? Doutor, o fulano morreu. Tipo, gente, não dá pra ser assim, sabe? Foi onde eu vi que, tipo, não quero isso pra minha vida, eu não quero ser esse tipo de profissional frio, que tá empurrando com a barriga, que tá aqui só pelo salário, que tá fazendo coisas que não gosta, que não tem um amor no que tá fazendo, sabe? Falei, não, se eu sair da faculdade gostando de tudo da nutrição, então em alguma área eu vou gostar de trabalhar mesmo, né? Porque essas outras áreas eu via que eu gostava lá na teoria só, enquanto estava lendo livro, entendendo o que acontecia ali na teoria, mas na prática era super diferente, né? E eu não me encontrei. Então foi ótimo essas experiências aí da residência, né? Pra eu ver o que eu não queria fazer na minha vida, né? E como nesse meio do caminho eu tinha feito aquela pós, né, de nutrição esportiva, eu vi que aquele tipo de atendimento eu gostava, né? Eu gostava muito mais de atender clientes saudáveis e ajudar eles a não chegar nesse outro extremo, na qual eu tive que lidar dentro das UTIs, dentro do hospital, dentro da atenção básica, né? Então, era muito mais prazeroso eu ajudar essas pessoas a melhorar a saúde delas para elas não chegar nesse extremo, né? De ficar doente, de ficar internada, de ir para uma UTI e ter casos mais complicados, né? Então eu já comecei a separar o tipo de cliente que eu queria atender, que eu era mais feliz, que eu conseguia me entregar mais, que eu conseguia ter mais conexão, sabe? Então foi aí que eu comecei a separar, porque dentro do hospital eu tive que lidar com morte de paciente, eu não estava naquela época preparada, né, madura para lidar com isso, me via fazendo alta, né, orientação de alta para paciente, falando coisas que não era legal de falar, sabe? Então, você não pode comer isso, aquilo, por conta do seu problema, por conta da sua comorbidade, por conta da cirurgia que você fez, sabe? Orientando o paciente pós-bariátrica, né? Que eu via que muitas mulheres, elas engordavam para poder fazer cirurgia e depois era aquela sofrência com aquela dieta, um mês tomando dieta líquida no copinho de 50 ml. Eu ficava, gente, como que pode, sabe? Isso não tá certo. Então, eu prefiro ajudar essas pessoas antes de chegar nessa situação, né? Foi onde eu comecei a separar. E
emagrecimento, por quê, né? Aí eu vi que eu queria essa parte clínica. E na época da nutrição esportiva, eu tinha alguns clientes que queriam mais para hipertrofia, né? Então, principalmente homens, né? Meninos que vinham no quer ficar bombadão, saradão. Então, vinha para a parte da hipertrofia. E muitas das mulheres vinham para emagrecer, então tinha essa separação, sabe? Eu conseguia ver dos clientes que eu tinha a separação, homem quer mais hipertrofia, mulher quer mais emagrecimento. E desses atendimentos que eu era apaixonada em fazer, eu comecei a ver que eu conseguia ter mais conexão com as mulheres. Porque os meninos faziam lá, né? Fiz a dieta, tive resultado, legal, bacana, parabéns. Só que eu conseguia me conectar muito mais com as mulheres. Acredito que por ser mulher também, né? Eu entendia o que elas passavam. Porque mulher é aquela coisa, né, lindeza? Tem muita oscilação de hormônio, na época da TPM, e essa parte sentimental é mais aflorada, então às vezes, tô triste, dou vontade de comer, tô na TPM, dou vontade de comer doce, e eu tinha mais conexão, né, eu entendia elas, porque eu também, muitas vezes, já tinha passado por aquilo, né, então, que mulher que às vezes na época da TPM não quis devorar uma barra de chocolate, né, uma caixa de bombom, comer uma pizza sozinha. Eu já tinha passado por aquilo. Eu passava a maioria dos meses por aquilo, né? Então eu conseguia ter mais conexão com essas meninas. Então foi aí que eu comecei a separar, né? Tipo, olha, eu me vejo muito mais apaixonada nesse tipo de cliente, nesse tipo de atendimento do que no outro, né? Foi onde eu comecei a perfilar mais para atender mulheres, né? E emagrecimento. E quando eu decidi vir para o emagrecimento, quando eu olhei, né, tive uma visão macro de tudo que eu já tinha passado lá na atenção básica, no postinho de saúde, né, dentro do hospital. Teve muitos e muitos pacientes que, se tivessem cuidado da alimentação antes, não tivessem com sobrepeso, obesidade, não teriam tido todas as doenças que estavam lá para tratar, né? Então eu lembro que na época da atenção básica tinha grupos, né? A gente fazia grupos de diabéticos, grupos de hipertenso e tinha grupo de hipertenso e diabético. Então pessoas que tinham essas doenças iam lá para médica, para eu fazer alguma orientação, né? Para melhorar o estado de saúde deles. E a maioria era com sobrepeso, obesidade, né? Que depois desenvolveram essas doenças. Por isso que eu participava dos grupos também, para dar as orientações de alimentação, né? Então eu vi que a maioria dos pacientes que eu atendia nesses dois lugares, né, o hospital e a atenção básica, muitos deles, se tivessem cuidado da alimentação antes, não teriam tido esse tipo de problema lá na frente, sabe? Foi onde eu escolhi ir focar só no emagrecimento e não mais atender o pessoal que queria hipertrofia, né? Ela fazia os atendimentos lá atrás. Então foi onde eu comecei a separar, né? Eu vou estudar muito mais sobre emagrecimento para ajudar essas pessoas com essa questão. E vou ajudar mulheres que eu vejo que a minha conexão é muito maior. E foi assim, incrível depois que eu fiz que eu separei, né? Que eu decidi focar nessa área, que eu me encontrei. E conforme eu ia atendendo mais clientes ia chegando pra mim, eu ia ficando mais encantada ainda. Porque teve, assim, clientes que me marcaram demais, sabe? Do mesmo jeito que teve cliente que lá atrás, na época da UTI, teve cliente que foi paciente, né, que foi determinante pra eu ver o que eu não queria. Eu lembro que teve um paciente, o seu José, eu não vou esquecer o nome dele, e eu lembro do rosto dele, eu lembro da filha dele, e foi o paciente que eu saí chorando da UTI, naquele primeiro mês, né, de UTI. Eu lembro que era um paciente muito complicado, muito descompensado, idosinho, super debilitado, e eu não conseguia ajudar aquele paciente a melhorar com a nutrição ali, porque na minha cabeça eu tinha que dar um monte de dieta para ele melhorar, mas eu não tinha o entendimento de que o caso dele precisava primeiro compensar, né, ficar melhor. Então a nutrição teve que ficar muito de lado, teve que dar muitos medicamentos para ver se ele melhorava, sair daquele estado crítico.
eu não tinha o entendimento, né? Eu comecei a me ver como uma inútil. Gente, eu não consigo ajudar esse paciente, ele tá de dieta zero há tanto tempo, é só remédio que tá dando. Cada vez que eu ia lá, que eu entrava, ele tava definhando. E a filha dele entrava com um terço na mão pra rezar, pra pedir, pra ele melhorar. E eu via aquela situação, via que eu não tava conseguindo ajudar, eu fui me sentindo assim, péssima. E o seu José foi um dos pacientes assim, que eu falei, não quero isso pra minha vida, eu não quero, eu não consigo ajudar esse tipo de pessoa, esse tipo de cliente. É muito importante, tá? É muito importante a nutricionista dentro de um hospital, mas eu não me via feliz, não era o meu perfil, sabe? E ele foi um dos pacientes que fez eu escolher, tipo, eu não quero isso pra minha vida, não é aqui que eu quero estar. E teve clientes também, depois que eu decidi, né, vir pro emagrecimento, que eu falei, é isso, sabe? É essa transformação que eu quero gerar na vida da pessoa. E transformações que vai, assim, muito além da comida, sabe? Eu lembro de uma cliente também lá na atenção básica, uma paciente, né? A Wanda, uma querida. Como que ela foi especial ali, teve vários, né, pacientes especiais, mas teve uns que marcam tanto, né, que colocam um ponto final ou uma vírgula ali na nossa história, né, dá um respiro e você sente, né, tipo, é isso, não é isso. Eu lembro, do mesmo jeito que o seu José, aconteceu isso que eu acabei de contar, eu lembro da Wanda, que foi também, tipo, eu quero ajudar mais pessoas que estão passando por isso, sabe? Eu lembro que a Wanda, ela tinha os exames completamente desequilibrados, né? Então, colesterol tava lá nas alturas, triglicéridos nas alturas, ela tava pré-diabética, hipertensa. E ela passou com o médico e tal, e teve uma determinada pessoa, um determinado profissional, que proibiu ela de comer exatamente tudo. Ela tava passando a base de chuchu e abobrinha. E quando ela chegou pra mim, lá no postinho de saúde, me contou tudo isso, pedindo socorro, né, pedindo ajuda, porque ela não sabia mais o que comer para melhorar os exames dela, eu fiquei assim, chocada como estava o caso dela, sabe? Tudo bem, nossos exames estão alterados, mas não precisa desse terrorismo alimentar em cima da cabeça, sabe, do cliente. Então não é assim, cortando tudo da alimentação que vai resolver, sabe? Fiquei chocada com o caso da Wanda e fui orientando ela. Ela foi seguindo as minhas orientações, foi comendo, né? Voltando a comer, porque ela tinha parado de comer tudo. Foi voltando a comer, né? E foi melhorando, perdendo peso, ganhando mais energia, melhorando os exames. Então foi assim, incrível quando a Wanda voltou pra mim falando assim, Nutri, olha esses exames, compara os exames de 3 meses atrás com os exames de hoje, olha o quanto de peso que eu perdi, tudo isso comendo. Eu fiquei muito feliz, sabe, de ter conseguido ajudar ela com aquilo, de mostrar pra ela que o alimento é amigo, né? Não é vilão, não é terrorismo, assim, não é parando de comer que vai melhorar o exame, que vai nutrir o corpo dela, né? Fiquei muito feliz com aquela transformação. A Wanda, e ela me chamava de meu anjo, porque você salvou minha vida, você é meu anjo. Então eu me senti assim, muito útil, sabe? Eu me senti muito útil na vida de alguém, que realmente eu transformei a vida de alguém. E eu fiquei, nossa, é isso que eu quero, sabe? Porque quando tava lá com o seu José, lá na UTI, eu me senti tão assim, um zero à esquerda, que eu não conseguia fazer a diferença na vida dele. Mas por outras questões, né? Isso era o que eu sentia, mas isso não era a realidade, né? Eu estava ali tentando fazer o melhor por ele, toda a equipe estava fazendo o melhor por ele, mas infelizmente, né? Tem casos e casos, e o dele não foi um de sucesso, né? Nem pra mim e nem pros outros profissionais, né? Então não foi um caso de sucesso, e lidar com aquilo foi muito frustrante. Só que aí quando veio, né, eu lembrei da Wanda, eu lembrei de outros clientes e pacientes que eu tinha conseguido ajudar. Eu falei, é isso que eu quero, sabe? É esse tipo de cliente que eu quero fazer a transformação na vida. Então decidi ir pro emagrecimento, ajudar mulheres a emagrecer, né? E desde que eu tomei essa decisão, nossa,
eu entendi que que eu tomei a decisão certa, sabe? Que eu me encontrei dentro de tantas áreas da nutrição, que lá em 2017 eu saí da faculdade assim, gostando de tudo, né? Aí eu me encontrei mesmo nessa área do emagrecimento. E de lá pra cá, desde que eu fiz essa escolha, né, aparece clientes reforçando cada vez mais de que eu fiz a escolha certa, sabe? Clientes que, através da alimentação, eu consegui ajudar ela a ter mais autoestima, a descobrir o amor próprio que já tinha ido embora, né? Teve cliente que ela não se olhava no espelho, ela não penteava o cabelo, ela só acordava e prendia, ela não se arrumava, ela não passava uma maquiagem, o casamento dela já estava ficando prejudicado. E tudo isso porque ela estava acima do peso, ela não se sentia bem, ela não tinha autoestima. Até que ela decidiu buscar ajuda e eu sou muito grata por a gente ter se encontrado. E assim, em 4, 5 meses, assim, ela mudou completamente. Se transformou em uma nova mulher, sabe? Tudo comendo muito bem, se nutrindo, descobrindo autoestima, amor próprio, o relacionamento melhorou, ela se transformou, né? Tive cliente que já tinha passado por cirurgias, né? Cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, que depois de toda essa situação complexa que uma cirurgia, né, traz, ainda não conseguiu emagrecer. E é muito frustrante isso, né, a pessoa passar por isso. E até chegar e passar comigo. E ali em questão de poucas semanas ter uma transformação que ela foi buscar em uma cirurgia plástica e ela não encontrou essa transformação. Então quando essa outra cliente falou isso pra mim, eu fiquei assim muito encantada, sabe? Gente, eu fiz a diferença na vida de mais uma pessoa, sabe? Que gastou um dinheirão lá com cirurgia plástica abdominal, pensando que ia ficar magra, né? Fazendo uma plástica na barriga. Não ficou, gastou dinheiro, ficou frustrada. E em poucas semanas eu consegui mostrar pra ela que é diferente, que não precisa de tudo isso, sabe? Cliente que melhorou o casamento, cliente que consegue brincar com o filho, antes não conseguia, porque ficava muito cansada, né, de correr atrás de criança que tem uma energia, né? Nossa, criança tem uma energia que tem uns que é ligado em 330, né? Então, cliente que falou isso pra mim, sabe? Nossa, eu não tinha energia pra brincar com meu menininho, com minha filha, e agora eu tenho. Consigo correr atrás dela, né? Cliente que tinha perdido a autonomia e a própria independência de não conseguir fechar uma blusa sozinha, né? Blusa que tem, às vezes, roupa de mulher cheia dos prequetê, né? Então, tem zíper nas costas, botão nas costas, não conseguia fechar sozinha porque o braço não ia, não ajudava. Cliente que não conseguia amarrar o sapato sozinha porque não conseguia por conta da barriga. Então, perdi a autonomia, a independência e escutar depoimento dessas mulheres me falando que, olha, não estava conseguindo fazer isso, agora eu estou, né? Então, eu ganhei independência, ganhei autonomia, ganhei autoestima, descobri meu amor próprio que estava lá na Conchinchina, melhorou meu casamento, tô mais feliz, né? Nossa, isso é incrível, incrível. E tudo isso aproximando ela do alimento, né? Porque eu fico inconformada, como hoje em dia ainda, com tanta informação, né? Tem pessoas que vão pelo lado extremo para conseguir o resultado de uma perda de peso, né? Então, o lado extremo de tomar remédios, né? Tive clientes também que chegaram e passaram por processos de emagrecimento antes de passar comigo, na qual tomou remédio para diabetes, para tentar emagrecer, mesmo a pessoa não sendo diabética. Então, ela tomou glifage para tentar emagrecer, tomando remédio para depressão para tentar emagrecer, mesmo a pessoa não sendo depressiva. Então, fluoxetina, né? Sibutramina, tem outros remédios também, que são para uma coisa, só que o efeito colateral dele é inibir apetite e ajuda a emagrecer. Só que isso é o extremo, né? E eu fico assim, inconformada, me dá raiva de pensar que existe pessoas que fazem isso ainda hoje em dia, que estão acabando com a própria saúde para tentar perder peso, sendo que existe um caminho mais fácil e simples, na qual a pessoa não perde o prazer de viver, não perde o prazer de comer
E ela consegue ter resultados melhores ainda do que esses extremos, né? De tomar remédio, de fazer dieta que não pode comer nada, de passar 5 horas na academia fazendo exercício e de mudar completamente a rotina dela, de perder a vida social pra tentar emagrecer, sendo que não precisa disso. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo transformar a vida dessas pessoas que chegam pra mim, dessas clientes, mostrando pra elas que dá pra emagrecer sim, comendo uma comida gostosa, sem perder o prazer na comida, sem perder o prazer na vida, sem perder vida social, né? Tendo independência, tendo liberdade de escolha. Então eu fico muito feliz quando eu consigo gerar esse tipo de transformação na vida das minhas meninas, assim que eu chamo elas, né? Minhas meninas, parece que eu peguei tudo pra mim. As minhas meninas. Então eu fico muito feliz, sabe? Então eu quero isso, mostrar para as pessoas que o alimento ele é amigo, né? Que tá aí pra gente degustar, pra gente saborear, pra gente fazer receitas gostosas e maravilhosas com ele. Não é pra ser vilão, pra ser tratado como lixo, né? O nutricionista, ele tem que, eu vejo isso, né? Eu trato isso como meu papel. Eu, como nutricionista, eu tenho que aproximar a pessoa do alimento, não distanciar ela do alimento, né? Então, teve cliente que já falou pra mim, né? Eu gosto de combinar, ali durante as consultas, eu gosto de combinar com a cliente o que vai ter na dieta dela, porque afinal de contas é ela que vai comer, né? Então não adianta eu colocar alguma coisa que eu gosto, sendo que quem vai comer é ela. E tem cliente que fala assim pra mim, não, mas não coloca tudo que eu tô te falando não, porque é muito gostoso. Dieta não é assim, né? Não dá pra ter tudo de gostoso na dieta. Eu penso, não, mas tem que ter, porque se não tivesse, vai ter prazer de comer o quê? Só alface com frango grelhado? Sola de sapato, né? Aquelas comidas que não tem gosto de nada? Não, tem que ter, né? Então, eu sinto que falta muito disso ainda, sabe? De aproximar a pessoa do alimento, não distanciar. De mostrar pra ela que dá sim pra emagrecer sem esses métodos restritivos de remédio, de cirurgia e de casos extremos, né? Então, eu fico muito feliz quando eu consigo gerar esse tipo de transformação na vida das minhas meninas. E eu sinto que essa é o que eu tenho que fazer, sabe, dentro da nutrição. Então, é isso, lindeza. Eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem pra você. E você tenha aí conseguido entender, né, que loucura foi essa que eu passei até chegar aqui, por que eu decidi fazer nutrição, por que eu decidi hoje trabalhar com emagrecimento para mulheres, depois de tudo isso que eu passei dentro da nutrição, super eclética, né, fui de um lado pro outro, escolhi várias coisas diferentes, e até hoje, né, eu ia falar no final, mas não é final, né, e até hoje consegui me encontrar e estou muito feliz fazendo o que eu faço. Espero ajudar muito mais meninas a se encontrarem, a transformarem suas vidas através de uma alimentação gostosa, prática e simples. Então é isso, espero que eu tenha te influenciado e colocado aí uma pulguinha atrás da sua orelha de buscar ajuda, não através de uma dieta restrita, na qual você não pode comer nada, mas através de uma dieta gostosa, que tem como sim emagrecer comendo comida gostosa e que acelera a sua queima de gordura, tá? Tem que ter estratégia, mas dá sim pra ter um emagrecimento muito gostoso. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo e obrigada se você chegou até aqui. Até mais!